queria que todos nós orássemos de joelho, para que nós venhamos apresentar a vida dessas pessoas. Só os que puderem. Deus, nós apresentamos, Senhor, a vida de todas as pessoas que creem, Senhor, que nós somos homens e mulheres de Deus, que creem, Senhor, que quando nós orarmos a Ti em Teu nome, o Senhor fará aquilo que lhe apraz. Não por causa de nós, Senhor, mas por causa da Tua misericórdia. Nós clamamos pelo avivamento, Senhor, nessa cidade, no nosso estado, no Brasil, no mundo. E um dos maiores sinais do avivamento, Senhor, são os Teus milagres. Cura, Senhor, o irmão Alexandre, lá de Boa Viagem. Cura, Senhor, o Adriano, ali da Baixa da Abelha, que está em coma. Já consideraram ele como morto. Morte cerebral, Senhor. Mas para Ti nada é impossível. Todas as aflições que nós sentimos, Senhor, não se compara com as aflições que essas pessoas estão passando. Os nossos filhos, alguns estão até doentes, mas não se comparam com a necessidade dessas pessoas. Eu não Te peço pela minha filha, Senhor, mas eu peço por esses homens. Eu Te peço, Senhor, por essas pessoas que pediram para nós. Eu não peço pela minha família. Eu não peço pela minha casa. Eu não peço, Senhor, pelos que estão desempregados. Eu não peço pelos que estão brigados no casamento. Eu não Te peço, Senhor, por coisas que dá para esperar. Eu Te peço, Senhor, que o Senhor dê um sopro de vida. Sopra a vida sobre essas pessoas agora. Senhor, visita os leitos, Senhor, as UTIs. Senhor, e sopra, Senhor, nesses balões de oxigênio, que o Senhor venha soprar o fôlego de vida. Eu creio, Senhor, que depois de tudo isso, o Senhor fará novas coisas. Eu creio que depois de nós passarmos tudo isso, o Senhor visitará a Tua terra com salvação. Visita, Senhor, os Teus filhos que pediram orações a nós, crendo, Senhor, que nós somos homens e mulheres de Deus. Ajuda eles e nos ajuda a permanecer em Tua presença. Cura, Senhor, a Tua terra, cura o Teu povo, e que todo o mal que o Senhor permite acontecer seja por um propósito maior, e que a humanidade venha entender, Senhor, tudo que o Senhor está fazendo. Cura, Senhor, os Teus filhos. Cura o irmão Adriano, que está em coma, com morte cerebral. Levanta ele, Senhor, desse leito. Levanta o Alexandre também, Senhor, que nos pediu oração, e que o Teu nome venha ser louvado, engrandecido, e que a humanidade saiba que existe um Deus que cura, que salva e que traz à vida aquele que estava morto. Cura, Senhor, os Teus filhos. A Tua palavra diz que no dia em que o Senhor foi crucificado, Senhor, muitos dos mortos que ali estavam saíram dos túmulos e começaram a andar pelas ruas de Jerusalém. Então, Senhor, levanta, Senhor, os que estão nos leitos agora. Nós não precisamos mais de leitos, Senhor, de hospitais de campanha. Nós precisamos do Teu fôlego de vida. Sopra, sopra o Espírito Santo. Sopra. E só aí nós teremos a vida. Em nome de Jesus eu Te oro, Senhor.
E eu te agradeço. Eu sei que muitos eu não verei com o resultado da nossa oração que nós oramos aqui essa noite, mas não precisa eu ficar sabendo. Não precisa nenhum de nós ficar sabendo. Basta só que o Senhor faça. Eu não preciso ver que o Senhor curou. Eu não preciso, nós não precisamos. Basta só que as famílias dessas pessoas vejam eles de pé de novo e vivos. É assim que nós choramos, Deus. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé. Gênesis capítulo de número 26. Versículo de número 1 até o versículo de número 4. As dificuldades, elas sempre surgirão em nossas vidas, irmãos, para que nós venhamos entender o verdadeiro sentido da vida e sabemos o quão importante é servir a Deus. Esses dias muitas pessoas têm ligado passando dificuldades, e parece que a dificuldade de um é maior do que a outra, do outro é maior do que fulano, e um liga, o outro manda mensagem, e a gente vai vendo, meu Deus, cada um tem suas lutas. Mas eu tenho aprendido uma coisa: todo mundo tem lembrado que existe um Deus que ainda pode reverter a situação. Tem meia dúzia aqui de pessoas que creem, talvez mais, que Deus vai derramar algo novo sobre a terra. E eu quero lembrar vocês: preparem-se, continuem firmes, porque toda dificuldade que nós passaremos servirá para que nós venhamos receber o poder de Deus, para que nós venhamos ser usados por Deus para outras pessoas. O meu Deus tem me dito isso. Gênesis 26, capítulo de número 26, versículo 1 ao 4, diz assim: houve uma grande fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E foi Isaque à terra de Gerar, ter com Abimeleque, rei dos filisteus. E apareceu-lhe o Senhor e lhe disse e falou: ó Isaque, não desça para a terra do Egito. Habita nessa terra em que eu te mostrar, em que eu te disser. Habita como forasteiro nessa terra por pouco tempo, e eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência eu darei todas as terras da terra, e cumprirei e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e darei à tua descendência todas as terras, e todas as nações da terra serão abençoadas pela tua semente. Você pode se assentar em nome de Jesus Cristo. Nós vemos aqui nos dias de Isaque, o filho de Abraão, aquele que era herdeiro de uma promessa, sendo agora aquele que direciona o povo, aquele que está agora com uma responsabilidade de levar ao povo dentro de si,
com uma promessa incumbida sobre os seus ombros, de ser uma numerosa nação, de ser um numeroso povo, de ser uma nação que vai ser gerada para adorar a Deus, que vai ser gerada para ser o povo de Deus. Isaac aqui está encoberto de uma grande promessa, de frutificar, de crescer, de dar crescimento, de ser esse povo que vai ser o povo escolhido de Deus para expandir o nome de Deus sobre a humanidade. A nação de Israel, o povo hebreu. E o versículo 1 começa dizendo que houve uma fome tremenda, houve uma grande fome na terra, como nos dias antes de seu pai Abraão havia tido também. Houve dias difíceis, houve tempos trabalhosos, houve tempos totalmente difíceis de se viver, e de acreditar que Deus ainda era com aquele povo, de acreditar que ainda Deus era com aquele homem, de acreditar que Deus ainda era com Rebeca, de acreditar que Deus ainda era com aquele punhado de gente. A Bíblia diz que houve uma grande fome nos dias de Isaac, semelhante a que houve também nos dias de Abraão, seu pai. Houve tempos difíceis, houve tempos de escassez, houve tempos trabalhosos, houve tempos de luta, houve tempos difíceis, houve tempo de lágrimas, houve tempo de desespero, houve tempo de nós pensarmos até coisas erradas. Talvez Isaac pensou, mas diz a Bíblia que nesse tempo também o Deus que havia falado com Abraão, seu pai, o Deus que havia se encontrado com Abrão ainda quando ele tinha o primeiro nome, lá na terra de Ur dos Caldeus, que havia lhe falado, dizendo, mesmo sem ele pedir para andar com Deus, foi Deus que diz, tu vai andar comigo. O mesmo Deus que havia permitido Abraão passar por um tempo de escassez, um tempo de fome, um tempo de luta, um tempo de dificuldade, é o mesmo Deus também que vai falar agora com Isaac, o filho de Abraão. É o mesmo Deus que vai falar agora com Isaac, o filho de Abraão. Ou seja, em um tempo totalmente difícil, em um tempo totalmente adverso, em um tempo totalmente contrário, em um tempo totalmente infavorável, Deus ainda falou com aquele que estava com a responsabilidade de levar o povo a ser a nação escolhida de Deus. Não é porque as coisas estão difíceis, não é porque as coisas estão indo bem, que Deus ainda não é Deus do seu povo. Deus ainda continua sendo Deus do seu povo. Não é porque o mal está aí, Deus ainda é Deus do seu povo. Não é porque nós perdemos algumas vezes, Deus ainda é Deus do seu povo. Não é porque está acontecendo da forma que eu planejei, que eu calculei, Deus ainda é Deus do seu povo. Não é porque houve isso, está havindo isso, estão ainda permeando notícias do que aconteceu lá atrás, pode acontecer pior. Não, não, não. Deus ainda é Deus do seu povo. Deus prometeu muitas coisas a Isaac. Em um tempo de fome, em um tempo obscuro, em um tempo aparentemente de derrota, você viver oriundo, você viver andarilho, você viver peregrino, como era a linhagem de Abraão, até porque ele era nômade, ele era beduíno, ele vivia pelos desertos, peregrinando em busca de uma promessa que Deus havia lhe dado. Não é fácil agora Isaac ser moço, assumir o povo. E agora o povo, agora que está sobre a sua responsabilidade, passar por necessidade, passar por fome. O povo, por mais difícil que é o povo de Isaac, o povo hebreu, é um povo que vive na
a dependência de Deus no meio do deserto, andando, peregrinando, andando em busca de algo que Deus havia lhe prometido. É muito mais difícil esse povo perseverar, porque onde eles estão vivendo, porque onde eles estão peregrinando, é um deserto onde não se pode plantar nada, é um deserto onde não tem vida, é um deserto onde não dá para semear nada e esperar colher no outro dia. É difícil para o povo de Isaac, para o povo hebreu acreditar que embora exista fome, que embora eles dependam de Isaac, e que embora Isaac dependa de Deus, eles andarem por um deserto já é difícil. Difícil mais ainda é andar pelo deserto e serem um período de fome, em serem um período escasso, em ser um período totalmente difícil. Só que foi em dias totalmente adversos. Eu vou repetir, foi em dias totalmente contrário do que era servir a Deus, que Deus ecoou nos céus, dizendo: Isaac, não desça para a terra do Egito, Isaac, permaneça na terra em que tu está, Isaac, permaneça na terra em que tu pisa, Isaac, permaneça com o teu povo onde você está, Isaac, permaneça onde você está agora, Isaac, permaneça onde você chegou até agora, Isaac. E essa palavra é para o povo que serve a Deus na terra. Permaneça onde Deus te colocou, Isaac, permaneça onde tua família ainda está, Isaac, permaneça onde Deus fundamentou os teus pés até a noite de hoje, Isaac. A maior prova de que Deus ainda é com o seu povo é porque a fome veio, o deserto também ali já estava, mas Deus ainda continuava falando com o seu povo. Deus ainda continua falando com o seu povo. Deus ainda continua falando com Isaac. E quem é Isaac, pastor? Isaac é uma igreja que está disposta a agarrar a promessa dos antepassados que foram Abraão. E as promessas que fizeram lá atrás, que somos nós, a igreja de Isaac. Nós temos promessas dos nossos antepassados, dos fundadores, dos pilares da igreja. Nós temos promessa para que Deus cumpra. E a igreja, a geração de Isaac, é uma geração que agarra-se e vive baseado-se nas promessas que Deus já fez lá atrás. E embora os dias maus surjam, embora os dias difíceis surjam, ela vai continuar perseverante, acreditando que cedo ou mais tarde, e por mais que a fome venha, por mais que o deserto já esteja aí às portas, e a igreja, a geração de Isaac, vai acreditar que Deus ainda vai falar com o seu povo, que Deus ainda vai falar com a sua igreja, que Deus vai ecoar no meio da escassez, que Deus vai ecoar no meio da prova, que Deus vai ecoar no meio da dificuldade. Isaac está perseverando. E o curioso é que diz a Bíblia que veio uma fome sobre a terra. Uma fome semelhante aos dias de Abraão, seu pai. A palavra Isaac significa riso, ou filho da minha alegria. Filho da minha alegria, ou riso, ou filho do riso. Aquilo que é alegre, aquilo que é feliz. E agora ele está passando por um tempo como nunca passou antes. Você sabe o que é servir a Deus, irmão, e faltar o necessário? Você sabe o que é ser filho de Abraão? Aquele que Deus fez a promessa que prosperaria, seria pai de multidões, que seria abençoado, e através da vida dele outros também seriam abençoados. Você sabe o que é servir a Deus e passar por dificuldades? Você sabe o que é servir a Deus e passar pelo que Isaac está passando? O nome dele significa riso, aponta para a alegria. Mas ele está vivendo um período triste.
em um período que ele não havia vivido antes, em um período que ele não havia passado lá atrás com seu pai, em um período que quando ele vivia na casa de seu pai, por mais que a fome viesse, ele saberia que Abraão estava do seu lado. Agora é difícil para ele, porque ele não tem mais Abraão do seu lado. Agora ele é o líder do povo. A responsabilidade só aumentou sobre sua vida. A responsabilidade só se aglomerou perante a sua vida. O nome dele aponta para o riso, o nome dele aponta para a alegria. Ele está passando o momento mais difícil talvez da sua vida, mas ele ainda consegue escutar a voz de Deus. Isso é que eu queria que você tomasse posse. Não é porque muitas das vezes a minha alegria não está como era ontem, não é porque o culto não está como foi terça-feira, que a igreja aqui com as balanças quase cai tudo. Não é porque as más notícias da mídia, sei lá, perdemos talvez até um parente, um amigo nosso. Não é por causa de tudo isso. Nós podemos até perder o nosso riso, podemos até perder a alegria, mas a voz de Deus jamais nós podemos perder. A voz de Deus sempre continuará falando conosco. Embora meu dia não seja bom, embora teu dia não seja bom, a voz de Deus ainda continuará falando sobre o teu coração. Ei, você é a geração de Isaac, você tem promessa de Deus, você é filho de Abraão. Embora seu dia não seja bom, embora você não tenha alegria, Deus ainda vai falar contigo. Deus ainda vai falar contigo, Isaac. Isaac não tem alegria, Isaac não faz jus ao seu nome, Isaac não está melhor, Isaac não está na sua melhor fase, Isaac não está bem, mas Deus continua falando com ele. E a Bíblia diz que ele vai habitar em Gerar. Diga comigo, Gerar, a terra de Abimeleque, o rei dos filisteus. Ele vai para Gerar, habita em Gerar, e em Gerar as coisas por um tempo não são geradas pelas mãos de Isaac. Ele está saindo de uma fome tremenda que visitou a terra, em busca de alimentar o povo que depende dele. E quando ele chega em Gerar, ele encontra mais dificuldades. Mas o que me chama a atenção é o que Deus fala para ele: fica na terra em que tu está, permaneça na terra em que tu está. Versículo 3: fica nela como forasteiro, fica nela como andarilho, fica nela como peregrino, fica nela como nômade. Isaac, arma tendas. Isaac, não faça casa de tijolos. Isaac, não faça casa de pedras. Isaac, arma tua tenda. Isaac, fixa tuas estacas. E isso Deus está dizendo para ele: tu vem de um lugar, tu tem promessa, não está tendo alegria como faz jus ao teu nome. Tu é filho de Abraão, tem promessa. Tu está em Gerar, não é terra para tu, Isaac. Mas eu vou te dizer uma coisa: habita nessa terra como forasteiro. Diga comigo, eu habitarei. Diga, eu habitarei como forasteiro nessa terra. Deus está dizendo: Isaac, habita como forasteiro, porque cedo ou mais tarde eu vou te tirar desse lugar. Isaac, fixa tuas estacas, habita em tendas, porque quando eu falar contigo, eu te tirarei dessa terra, eu vou te levar para a terra que eu te prometi. E a esperança que a igreja, que o Senhor do Senhor Jesus tem que ter na terra é essa: nós estamos morando em tendas, nós estamos morando em cabanas. Cedo ou mais tarde o nosso Senhor vai falar conosco, ele ecoar nas nuvens, ele vai bradar em meio às nuvens e vai buscar a geração de Isaac, e ele gritará dizendo: desarma as tuas tendas, porque tu vai habitar na terra que mana leite e mel, na terra que eu te prometi. E é tempo de nós alegrarmos com essa palavra. O Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está voltando. Isaac está morando em Gerar, constrói tenda para habitar por um tempo, porque
Porque ele sabe que ele até está em Gerar, mas Gerar ainda não é o lugar em que Deus planejou para que ele esteja. Esse mundo não é o lugar que Deus planejou para que nós viemos estar em comunhão, em totalidade, em estatura de varão perfeito, em corpo corruptível, em corpo glorificado. Acontecerá algumas coisas, é o que Isaac está fazendo, habitando em tendas. Ele sabe que é por um tempo, ele sabe que é passageiro, ele sabe que cedo ou mais tarde Deus vai dizer: Isaac, é chegada a hora de tu partir para outro lugar, é chegada a hora que eu vou te levar para outro lugar, para a terra que habitava Abraão, para a terra que eu prometi a teu pai lá atrás. A esperança que o crente tem que ter é essa. Sabe por quê, irmão? Porque senão nós esmorecemos, porque senão nós baixamos a cabeça, porque senão nós ficamos oriundos, cabisbaixos, porque senão nós retrocedemos. E é tempo de nós sermos desapegados, é tempo de nós habitarmos em tendas, é tempo de nós entendermos que tudo é passageiro, é tempo de nós entendermos que tudo é transitório, é tempo de nós entendermos que o valor, o verdadeiro sentido da vida está em Deus. É tempo de nós amarmos a nossa família como se fosse o último dia de vida nosso. É tempo de nós valorizarmos o povo que é nosso. É Isaac que se perturba, sabe por quê? Porque ele está amando o povo que Deus deu a ele para que ele cuidasse. Isaac se preocupou em amar o povo que Deus deu a ele. E o tempo que nós estamos vivendo é o tempo que nós temos que amar. Nós temos que amar os que Deus nos deu para ser nossa família. Desde a família de sangue, a família do corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Nós temos que amar uns aos outros. É tempo de deixar os ressentimentos de lado. Não deixe para pedir perdão a alguém que você soubesse que essa pessoa está no leito do hospital. Espera essa pessoa pedir perdão a você por mais direito, por mais razão que você tenha. Abraão, Isaac, ele sai de uma terra para outra em busca de alimentar o povo, que é responsabilidade dele. E ele escuta a voz de Deus, sabe por quê? Porque ele tem compromisso com o povo de Deus. Quando você tiver compromisso com o povo de Deus, quando você tiver compromisso com a sua família, quando você tiver compromisso com a igreja, quando você tiver compromisso com as pessoas que Deus colocou do seu lado, você vai escutar a voz de Deus e Deus vai dizer para você o que você deve fazer. Por que muitos não têm escutado a voz de Deus, pastor? Porque não tem compromisso. O mal vem, a fome veio, a pestilência veio, mas ele continua vivendo a vida de pecado como se nada tivesse acontecendo. Quando você estuda, irmão, a história do Titanic, que foi algo verídico que aconteceu no mundo, o Titanic que afundou e matou muitas pessoas, centenas e centenas de pessoas, você sabe da história. Há relatos que dizem que enquanto as pessoas brigavam, lutavam, esmurravam umas com as outras em busca de um pote salva-vidas, enquanto o Titanic afundava, existia uma orquestra de música no Titanic, que quando as pessoas esmurravam umas às outras tentando brigar por um bote para escapar enquanto o Titanic afundava, essa orquestra de música tocavam músicas e as pessoas morrendo, o Titanic afundando, o navio afundando, o barco afundando e eles tocando música, e a embarcação afundando, as pessoas morrendo, e alguém gritava e dizia: olha, o Titanic está afundando e vocês estão aí tocando. Ele diz: não, o Titanic está afundando, mas a música não pode parar. E muitas das vezes a gente está querendo viver assim. O pau está quebrando na vida do nosso irmão do lado, e a gente está tocando porque ainda não chegou na nossa tenda. Diga para essa pessoa que está ao teu lado assim para ela: o que você passa
também me comovo. Diga, eu também me comovo. Eu também me importo. Sabe, nós não podemos ficar tocando, nós não podemos viver na vida de pecado, nós não podemos viver na irresponsabilidade, nós não podemos viver com esse negócio de brincar, de servir a Deus, esse negócio de dizer, esse negócio de se estar na igreja, esse negócio, eu estou lá, não acontece nada, eu estou lá, eu sei o que eu estou fazendo de errado, o pastor prega, os irmãos pregam, os louvores são uma bênção, sabe, os irmãos lá tem uns que falam, tem outros que não falam comigo, e é tempo de nós aceitarmos verdadeiramente o trabalhar de Deus em nossa vida, e nós sermos transformados, irmãos. Sabe por quê? Porque cedo ou mais tarde nós precisaremos de um bote salva-vidas. Nós precisaremos de um bote salva-vidas para fugir do naufrágio. Às vezes a gente está vivendo uma vida de responsabilidade, de não querer servir a Deus, porque está tudo bem ainda comigo. Nós decidimos assumir o papel de Cristo na terra. De quando nós vemos alguém morrendo, sendo sepultado, que nem hoje alguns matam as pessoas, mutilam, cortam a cabeça, o pé, o braço, os pulsos. E muitas vezes a pessoa está lá unçando, eu já disse isso aqui pregando, a pessoa unçando, meio dia olhando lá, a pessoa decapitada, a cabeça cortada, os pulsos, os pés, as mãos. E às vezes íamos para o culto aqui adorar e choramos, e eu fico vendo, oh meu Deus, essa pessoa está chorando de quê? Será que nós ainda temos um coração sensível, irmão? Para sentir a dor do necessitado. Isaac escutou a voz de Deus porque ele se preocupou com o povo de Deus. Ele, hoje a vida de evangelho é uma vida de abnegação, é uma vida de renúncia, é uma vida de amor pelo que acredita, pela voz. Ele amava a Deus porque escutava simplesmente a voz. Isaac não precisou ver Deus manifestado em teofania. Deus não precisou se manifestar para ele em forma humana, em forma de anjo, não. Ele, algumas vezes Deus falou com Isaac e diz que Isaac obedeceu, diz que Isaac bateu continência e amou a Deus pela voz, amou e obedeceu, perseverou, peregrinou pelo deserto, pela voz que lhe conduzia nele. Oh glória! Se você crê e ama a voz te conduzirá nesse tempo difícil. Se você amar e obedecer a voz te conduzirá nesse tempo difícil. A voz de Deus te guardará, a voz de Deus te conduzirá por todos os dias da tua vida. Nós temos que voltar lá atrás e lutarmos para sermos como esses homens. Você lembra quando Deus fala com Noé? Deus diz: Noé, eu vou destruir toda a terra porque a maldade subiu até minhas narinas e fedeu em minha face e minhas narinas. Eu não suporto mais tanta maldade, iniquidade, violência, abominações. Vou matar todo mundo. Aí diz que Deus olhando dos céus para a terra, eu acho que é o capítulo 6, se não me engano, de Gênesis 7, 6, diz que Deus, o texto diz, e Deus viu, diga comigo, Deus viu graça sobre Noé. Deus viu graça sobre a vida de Noé.
O que é a graça ali, quando está falando-se do dilúvio? Está falando que Deus olhou para a humanidade totalmente caída, e quando Deus ia fulminar toda a terra, quando Deus ia estipar toda a humanidade, diz que Deus olhou para aquele que escutou a voz, diz que Deus olhou para aquele que ainda não havia nem falado, diz: eu vi graça, eu vi diferença. No texto, quando se fala do dilúvio, graça está falando que Deus viu diferença na vida de Noé. Deixa eu perguntar aqui essa noite: será que Deus vê alguma diferença na minha vida para aquele que está lá no mundo? Será que Deus vê alguma diferença em você para aquele que está lá no mundo? Deus está à procura de pessoas que sejam diferentes para escutar a voz. Deus está à procura de pessoas que sejam diferentes de um mundo pecaminoso, de um mundo caído, de um mundo hostil, de um mundo que vive em abominações. Deus está à procura de pessoas que Ele vejam algo diferente, para que Ele venha derramar a voz. Outro detalhe sobre a vida de Noé: Noé faz uma arca. Deus dá 120 anos para a humanidade. 15 anos, alguns dizem, teólogos aí malucos, que 15 anos ele leva para construir a arca. 105 anos ele vai pregar o arrependimento. 120 anos, Deus diz: eu vou dar 120 anos para esse povo. Deus fala com Noé uma única vez e diz: Noé, faz uma arca. Faz uma arca. E uma vez Deus fala com ele e ele obedece. E nós que servimos a Deus no tempo da graça, no tempo da dispensação da graça, no tempo em que a graça alcançou todos os povos, nós precisamos escutar a voz de Deus diariamente, todas as horas, todos os minutos. Noé escutou uma vez e salvou a vida dele e a sua casa. Tu vai esperar acontecer o que para que você lute para salvar a sua casa? Você vai esperar o que acontecer para que você salve a sua vida? Você vai esperar acontecer o que? Deus descer onde você está, como diz um amigo meu aqui da igreja, Deus descer em forma humana e dizer: eu sou Deus, filho, faça isso? Deus já se manifestou em forma humana, enviando seu filho para morrer em um madeiro. Ele veio para que eram os seus não o receberam. Ele foi morto em morte de cruz. Ele foi crucificado fora da cidade. Ele foi crucificado fora da porta. Ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, pelo contrário, esvaziou-se de si mesmo, humilhou-se a si mesmo, encarando a morte da vergonha, a morte de cruz. Morrer na cruz na época de Jesus era o pior tipo de morte que tinha. Hoje nós vemos no mundo, alguns classificam como a pior maneira de morrer de um condenado é a cadeira elétrica. Em alguns estados dos países dos Estados Unidos, alguns estados, a cadeira elétrica ainda é utilizada. Depois você assiste um vídeo de alguém sendo eletrocutado, é algo terrível. Os ouvidos papocam, o cérebro cozinha, e algumas partes do cérebro saem pelo ouvido, pelo nariz, escuma a boca. É cérebro derretido, aquela escuma que sai pela boca. Morrer em cruz na época de Jesus era como se fosse a cadeira elétrica nos dias de hoje. Ninguém queria morrer de cruz, mas diz que ele subiu o madeiro, ele se fez maldição no meu e no teu lugar. Ele encarou a vergonha, ele enfrentou o vitupério, ele encarou a ignomia e ele morreu para que eu e você tivéssemos vida. Ele não abriu a sua boca para que eu viesse abrir a boca e dizer que ele ressuscitou. Ele não desceu da cruz para que eu e você fôssemos livres para a glória de seu nome. Ele encarou a morte e
trocada foi a morte pela vitória. A geração que escuta a voz de Deus, a geração do pai de Isaac em Gênesis 12, Deus fala uma única vez, diz: Abrão, sai da casa de teu pai, da tua parentela, sai. E quantas vezes nós pregamos aqui, Deus usa tua esposa, Deus usa teus filhos, dizendo: sai, sai pai, mãe, sai. A esposa diz para o marido: sai. O marido diz para os filhos, o pai diz para os filhos: sai. E nós pensamos que é simplesmente uma repreensão humana de quem nos ama. É a mesma palavra, com 3 letras apenas, dizendo para Abraão: sai. E às vezes as coisas só vão dar certo na nossa vida se eu sair de algumas coisas que eu estou envolvido. Quantas vezes Deus falou com Abraão? Uma vez. E ele abandonou tudo que tinha para abraçar o incerto, para abraçar o nada. É fácil eu sair de Canindé para Chorozinho e meu pastor Valtinho ser usado por Deus e dizer: vai para lá, terás uma igreja para tu pastorear, tantos irmãos, 5 ou 6 para te ajudar, tantas pessoas lá, vai ter uma remuneração para ti, uma cesta básica, vai ter luz, vai ter aluguel da casa. É fácil eu abraçar isso. O difícil é eu escutar a voz de alguém que eu nunca vi, porque o pai de Abraão é Terá, ele é idólatra, construtor de estatuetas em Ur dos Caldeus, e eu tudo que sei de Deus é por estátuas, é por estatuetas de madeira, de pau, de pedra. Eu só ouço falar de um Deus que é o Deus, agora que começa a falar comigo ninguém me entende, é o Deus do monoteísmo, é o único Deus invisível, porém real. É difícil escutar a voz desse Deus falar comigo sem nunca ter visto ele, eu abandonar tudo que eu tenho para abraçar o nada. Mas quando eu estou disposto a escutar a voz de Deus, quando verdadeiramente Deus fala comigo e diz: sai, Abraão, sai da tua terra, abandona disso, sai disso, abandona esse namoro, abandona essa amizade, abandona isso, abandona aquilo, abandona essa pornografia, abandona esse site de fofoca, abandona o Big Brother, abandona a Carol Conká, abandona o Satanás que tu gosta de cultuar na internet. Difícil é nós sairmos e abraçarmos aquilo que nós não temos garantia de nada. Mas eu quero dizer para você, levante a mão para cima, levante. Deus tem o melhor para você, Deus ainda tem o melhor para o seu povo, Deus ainda tem o melhor para Abraão, Deus ainda tem o melhor para Isaac, Deus ainda tem o melhor para Jacó. Deus ainda tem o melhor para o seu povo. Essa semana eu fui falar com a irmã, quando ela me pediu oração, eu disse: irmã, abra aí em João capítulo 8, versículo 32. Quando fala de libertação, ela faz: onde fica, pastor? No Antigo Testamento? É nos Salmos. Muitas vezes a gente vê as pessoas tão dedicadas como essa pessoa, postando besteira de Big Brother, que assistir que assista, não tem tempo para isso, postando coisas que não convêm, coisas que não edificam. Quando se trata de Bíblia, de vida, de oração, de comunhão com Deus, é por isso que o diabo vem e faz o que faz. A oração do pastor, às vezes o pastor é muito cru. Não, irmão. A teologia classifica algo muito curioso que os crentes não entendem: vontade permissiva. Tem coisas que Deus permite eu passar por tudo isso. Eu oro, o outro ora, o profeta lá ora, a irmã que ora há 200 anos, mas não vai sair
não vai dar certo, não vai abrir a porta para que eu entenda de que o problema, a falha está na minha vida. Nós somos uma geração que temos que escutar a voz de Deus e viver pela voz. Nós temos que viver pela voz. Quando você abre a Bíblia, acho que é em João capítulo número 1, lá pelo versículo de número 30, 33, diz que João Batista vê Jesus vindo e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: aquele que me disse quem ele era, não me mostrou, mas ele me disse a voz: aquele que tu viu o Espírito Santo descer sobre ele e repousar, é esse. Quando João Batista vê Jesus vindo, sendo batizado, e o céu se abrindo, ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele está dizendo? A voz já me disse antes que eu visse ele. Eu acredito em tudo que Deus já tem me falado. Ainda que não tenha se cumprido, eu creio no que Deus tem me falado. Isaac, ele está em Gerar, na terra de Abimeleque, o rei dos filisteus, habitando em tenda, mas ele sabe que ali não é o seu lugar. E Deus promete algo a ele tremendo, no versículo de número 4, versículo 3 e 4, diz assim, ó: habita, pois, como forasteiro nessa terra, e eu serei contigo. Diga para esse irmão que está ao teu lado, diga assim: Deus é contigo. Nunca se esqueça, você é forasteiro nessa terra, você é andarilho nessa terra, você é peregrino nessa terra, você não é deste mundo, você é do céu, mas Deus ainda é contigo. Deus ainda é comigo. Deus ainda é com você. Embora as pessoas digam: cadê Deus na vida dele? Cadê Deus na vida dela? Ah, quem é que serve a Deus e passa por tudo isso? Ei, Deus está dizendo: você não é dessa terra, você é habitante de tendas, e eu serei contigo. Quer ver outra promessa de Deus? Versículo número 3: eu serei contigo, e eu te abençoarei. Diga-se comigo: eu já sou abençoado. Você crê mesmo? Diga: eu já sou abençoado. Eu creio que eu sou abençoado. Eu creio que nós somos uma igreja abençoada. Eu creio que nós somos uma cidade abençoada. Eu creio que o nosso estado é abençoado. Eu creio que a nossa nação, a nação brasileira, é uma nação abençoada. Eu creio que a mão de Deus está sobre a nossa nação. Eu creio que Deus não nos esqueceu. Quer ver outra promessa no versículo número 3? Porque a ti e a tua casa, a tua descendência, a tua prole, os teus filhos, os da tua tenda, eu darei todas as terras. Que está falando da igreja. A igreja que não tem limite, que não tem barreira. O país mais fechado do mundo para que o evangelho entre e seja pregado, Max, é a Coreia do Norte, onde aquele espírito de anticristo está lá, reinando, dominando, porque Deus permite. Mas até lá, no país mais fechado do mundo, tem crente que já entregou sua vida a Jesus, pregando o evangelho em um estado comunista, em um estado que, quando se fala de Cristo, é levado à pena de morte. Ou seja, Deus disse: eu serei contigo, eu te abençoarei, porque tu e tua casa, tu e tua descendência, tu e tua prole, eu darei todas as terras. A igreja do Senhor Jesus Cristo não vai parar. Eu vou repetir de novo: a igreja do Deus vivo não vai parar. A igreja do Senhor Jesus Cristo alcançará todas as nações, todas as terras, todos
os países, todos os lugares, porque nós somos abençoados. Vírgula. E eu cumprirei, e eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Eu não sei você, irmãos. Tem coisas que Deus me prometeu quando eu aceitei Jesus, que eu vi se cumprindo aqui em Chorozinho, nesses 3 anos e 5 meses que nós estamos. 3, 6 meses vai fazer. Quando eu aceitei Jesus, eu vi coisas que Deus me prometeu lá atrás se cumprindo aqui. Coisas que Deus me prometeu quando eu vi acontecer também na minha cidade. Quando eu era simplesmente um crente, limpava, varria a igreja, lavava os banheiros, passava o pano, fazia tudo, brigava para ficar na porta, ajudando qualquer coisa. Eu vi coisas acontecerem aqui como vi lá. E Deus está dizendo assim, ó: e eu cumprirei o juramento, o pacto que eu fiz com Abraão, teu pai, lá atrás. Tem coisas que Deus te promete hoje, tem coisas que Deus te promete agora, que Deus vai fazer com que se cumpra na vida dos nossos filhos. É por isso que eu tenho que permanecer fiel a Deus. Um dia uma família saiu aqui da igreja, nós estávamos lá na Cirandi ainda. Um cara muito valente disse: olha, eu vou sair da igreja aqui, sabe? Eu vou sair, não gosto aqui. O senhor não dá muita oportunidade. Ele era junto, não era casado. Lá na igreja que eu vinha, eu pregava lá, era obreiro, não sei o que e tal. Eu disse: não, mas é doutrina, o meu irmão precisa se alinhar com Deus. Ele disse: não, eu vou sair, e se eu me desviar, a culpa é sua. Eu olhei para 2 filhos que ele tinha, eu disse assim: olha, quando um pai e uma mãe diz que vai abandonar os caminhos do Senhor, abandonar a Cristo, ele não está sozinho abandonando a Cristo, ele está também levando a sua família para longe de Deus. Pense 2 vezes, 50 mil vezes, quando você pensar em abandonar Jesus. Eu cumprirei o pacto que eu fiz com Abraão, teu pai, Isaac. Tem coisas que Deus me disse, irmã Leonete, minha Josi, que Ele ia fazer na vida das minhas filhas e eu não veria. Que ia fazer na vida das minhas filhas e eu não veria, eu não alcançaria ver. Só que eu me alegro. Se alegrem em servir a Deus. Ainda que as coisas que Deus planejou não se cumpram na sua vida, e Ele cumpra na vida dos seus. Tem coisa melhor do que nós termos filhos mais abençoados do que nós. Sabe, a minha mãe não serve a Deus, não serve a Cristo. Mas algumas vezes eu ligo para ela, quando passa alguns dias sem ligar, resolvendo muito problema, a cabeça cheia de coisa. E quando eu ligo, ela diz: meu filho, eu estava preocupado porque você não tinha ligado esses dias, e desde ontem já está com 2, 3 dias que eu rezo, que eu oro por ti. Eu tenho certeza que Deus está trabalhando no meio da minha família. Tem coisa melhor do que ter um filho. Você que é pai, seu filho chegar para você e dizer: pai, eu estava orando por você. Esses dias a Débora me abraçou chorando, com problemas, sentindo a dor de muitas pessoas. E a Débora disse assim: pai, pode deixar que eu vou orar junto contigo. Não tem coisa melhor para um pai e para uma mãe do que seus filhos serem mais abençoados do que você. Isaac, eu cumprirei o juramento que eu fiz com Abraão, teu pai.
Ainda que Deus não cumpra na tua vida, Ele cumprirá na vida dos teus filhos. Quer ver outra promessa? Versículo 4: eu multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu. Eu vou te dar filhos e filhos e filhos e filhos. Eu vou te dar discípulos, discípulos, discípulos. Eu vou te dar filhos e mais filhos que estejam brilhando no céu, e que o brilho não seja para eles, mas que seja um brilho que aponte para a glória de Deus. Porque a estrela no reino de Deus não brilha para si, brilha para apontar onde Deus está sentado, em um alto sublime trono. Estrela que brilha para si não é filho de Deus, é filho do homem. Eu te darei filhos como as estrelas dos céus, que não pode ser contado. Deus os abençoará. Quando nós passarmos por esse tempo, Deus nos dará discípulos e mais discípulos. Deus nos dará mais irmãos e irmãos da igreja, que sejam melhores do que eu, que sejam melhores do que as meninas que louvam. As nossas crianças chegarão dizendo: pai, fala com o pastor, porque eu tenho a palavra de Deus. Como eu fico feliz, Marquinhos, de ver o João Levi pregando os vídeos e o ministrando. Eu creio nisso, que os nossos filhos chegarão na igreja e darão mais lugar do que nós aqui. Quer ver outra promessa? Versículo número 4: e eu darei a tua descendência, eu darei os teus filhos, todas as terras, todas as nações da terra serão abençoadas pelo que está dentro de você, Isaac. Todas as nações da terra, todas as famílias serão abençoadas pela tua semente. Fica de pé em nome de Jesus. Todos serão benditas, abençoadas pelo que está dentro de você. Coloque a Bíblia no assento e com sua mão direita coloque a mão no seu ventre. Coloque a mão no seu ventre. Feche os seus olhos, por favor. Coloque a mão no seu ventre, a mão na sua barriga. Coloque. Deus, eu te peço que o Senhor gere dentro de nós aquilo que seja para abençoar, Senhor, todas as famílias da terra. Certa vez o Senhor disse para o salmista: pede e eu te darei, pede às nações e eu te darei. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor coloque dentro de nós amor por vidas, amor pelas nações, amor por almas, amor pela nossa família, amor, Senhor, pela igreja, pelos irmãos, amor pelos mais difíceis da igreja. Gera essa semente, e o que seja gerado dentro de nós seja para abençoar todas as famílias, todas as nações, todas as terras, todas as cidades. Gera dentro de nós, Senhor, uma fé inabalável. Gera dentro de nós, Senhor, um temor como nunca houve antes. A tua palavra diz que a igreja primitiva diz que todos perseveravam unânimes na doutrina dos apóstolos, e todos tinham temor e tremor. Gera temor, Senhor, na tua igreja nesses últimos dias. Temor de pecar, temor de ofender a tua face, temor de falar mal. Me ajuda a ver o errado, Senhor, e muitas das vezes eu não me controlar. Me ajuda, eu, Dimas, me ajuda, Senhor.
ajuda, Senhor, a quando nós vemos o errado, nós olharmos para nós mesmos e nós vemos que nós somos tão errados como aquilo que nós estamos vendo, e nós não temos o direito de falar, de apontar, de caluniar, mas que nós íamos sentir vergonha e dizer: eu vou ser melhor para ajudar o meu irmão. Gera essa semente, semente de vida, semente de amor, semente do evangelho, semente de santidade, semente do arrependimento, semente da busca pelo teu Espírito Santo, semente da cura. Que o Senhor cure, Senhor, os que precisam serem curados. Senhor, nos usa para curar os que precisam de cura. Gera dentro de nós aquilo que é para abençoar todas as famílias da terra. Deus, eu te peço que o Senhor nos leve para casa em paz e em segurança, debaixo da tua potente e poderosa mão. Que o Senhor guarde a nossa vida, que o Senhor seja conosco, bondoso para com a nossa vida. Cuida, Senhor, do Alexandre, como nós já oramos, do Adriano, de todas as pessoas que nos pediram oração. Para ti nada é impossível, Senhor. Eu creio. Sim, Deus, eu creio. Eu creio. Sim, eu sei que eu não posso ver, Deus, mas eu creio como esse vento que bate sobre as minhas costas. Eu creio. Faz, Senhor. Faz assim. Amém. Amém, Senhor. Amém. Aplauda Jesus.